Em 1896, na vila de São Gonçalo do Monte, todo mundo comprava na mercearia da família Monte. Mas ninguém, absolutamente ninguém, conseguia dizer o que acontecia no quartinho dos fundos. Nem eu, que entrei lá. E saí diferente. Tudo começou com um silêncio. Não um silêncio comum, de loja vazia. Era um silêncio que engolia o som. Você podia estar na rua de terra, com o barulho das carroças, dos galos e dos vendedores, mas ao cruzar a porta da mercearia Monte, tudo ficava mudo. O ar parava. E era como se o tempo dentro daquela sala escura e abarrotada de sacos de farinha e barris de cachaça não pertencesse mais a 1896. Meu nome é Elias, e esta é a confissão que carreguei por décadas. A vila de São Gonçalo do Monte era um ponto esquecido no mapa da Bahia, grudado na estrada que levava ao sertão. Em 1896, éramos poucas famílias, todas conhecidas. No centro, se é que podia chamar aquele largo de poeira de centro, ficava a igreja branca e descascada, ao lado, a mercearia Monte. Seu Arlindo e Dona Celina Monte a tocavam, com a ajuda do filho único, o Baltazar, um rapaz quieto de uns 20 anos que tinha um jeito estranho de olhar para as coisas, como se estivesse vendo algo atrás delas. A mercearia era a única no raio de 50 quilômetros. Era lá que se comprava o sal, o querosene, o feijão, o pano. Um lugar normal. Até deixar de ser. O primeiro sinal, pelo menos o primeiro que eu percebi, foi o comportamento dos cachorros. Nenhum cachorro da vila se aproximava da porta da mercearia. Passavam correndo, rabo entre as pernas, ou simplesmente davam uma volta enorme para evitá-la. Meu pai, um homem prático, dizia que era o cheiro forte de especiarias velhas e de mofo que vinha de lá. Mas eu, com meus 16 anos na época, sentia que era mais. Era como se os animais sentissem uma fronteira invisível que nós, humanos, teimávamos em ignorar. Meu primeiro susto verdadeiro aconteceu num sábado abafado. Precisava de pregos para consertar uma cerca. Entrei na mercearia e aquele silêncio peculiar me envolveu. Não havia ninguém no balcão. Os barris de madeira pareciam mais escuros do que o normal. As prateleiras, abarrotadas de latas enferrujadas e vidros empoeirados, formavam corredores estreitos e sombrios. Chamei baixo. Seu Arlindo? Dona Celina? Nada. Só o eco abafado da minha própria voz, como se as paredes fossem feitas de algodão grosso. Caminhei mais para o fundo, em direção ao balcão. Foi quando ouvi um sussurro vindo do quartinho dos fundos, a porta entreaberta. Aquele quartinho era uma lenda entre as crianças mais curiosas. Diziam que ali guardavam as coisas mais valiosas, ou as mais estranhas, vindas de navios que atracavam em Salvador. Nunca tinha visto ninguém entrar ou sair de lá. O sussurro não era de conversa. Era uma repetição. Uma única palavra, ou sílaba, dita várias vezes, em tons diferentes, por vozes diferentes. Parecia Zera, ou Cera. Não dava para distinguir. Uma voz era rouca, de homem, talvez seu Arlindo. Outra, fina e cansada, Dona Celina. E uma terceira, monótona, sem emoção, a do Baltazar. Eles diziam aquilo em uníssono, mas fora de sincronia, criando uma cacofonia arrepiante. Cera, 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 cera. Fiquei paralisado. O ar, que já era pesado, ficou gelado. Uma corrente de frio saía da fresta da porta. Meu instinto gritou para correr, mas os pés pareciam pregados no assoalho de madeira velha. Foi quando a repetição parou bruscamente. Um silêncio total, mais profundo e ameaçador que o anterior, caiu sobre a loja. A porta do quartinho rangeu, abrindo mais alguns centímetros. Não apareceu ninguém. Só uma escuridão densa, absoluta, que parecia sorver a pouca luz da mercearia. E então, um cheiro invadiu minhas narinas. Um cheiro doce e nauseante, de mel velho e flores apodrecendo. Era o cheiro que às vezes impregnavam as roupas de quem saía de lá, mas nunca tão forte. Ouvi passos dentro do quarto. Passos lentos, arrastados, vindo em direção à porta. Não pensei duas vezes. Virei-me e saí em disparada, tropeçando em um saco de café, até atingir a claridade do sol do lado de fora. A porta da rua bateu atrás de mim com um estrondo. Fiquei parado na poeira, ofegante, o coração batendo como um tambor desesperado. Olhei para a mercearia. Parecia inofensiva sob o sol forte. Ninguém tinha vindo atrás de mim. Ninguém tinha me chamado. Foi como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, na mesa de jantar, comentei com meus pais sobre o silêncio e a escuridão do quarto dos fundos. Meu pai cortou um pedaço de carne seca com força.
Elias, menino, para de invenção. O seu Arlindo provavelmente estava contando estoque com a família. Eles são pessoas reservadas, é a maneira deles. E quanto menos a gente se meter no que não é da nossa conta, melhor. Minha mãe apenas concordou com a cabeça, mas eu vi um rápido tremor em sua mão ao servir o feijão. Ela evitou meu olhar. Nos dias que se seguiram, tentei observar. A mercearia funcionava normalmente. Seu Arlindo atendia com sua frieza habitual, Dona Celina sorria sem chegar aos olhos, e Baltazar ficava parado em um canto, observando os clientes com um olhar vazio, como se estivesse contando algo. Mas havia novos detalhes. Sacos de produtos que ninguém nunca via chegar apareciam amontoados perto do quartinho. Às vezes, de madrugada, acordava com o cheiro doce e podre flutuando no ar parado da vila, vindo da direção da loja. E então veio o episódio com o Sr. Adalto, o ferreiro. Um homem grande, bravo, que não tinha medo de nada. Ele entrou na mercearia para reclamar do preço do sal. Minha mãe e eu estávamos do lado de fora, na sombra da igreja. Ouvimos a voz grossa dele de dentro, reclamando. De repente, a voz cortou. Não houve grito, nem barulho de briga. Apenas silêncio. Passaram-se longos minutos. A porta da mercearia se abriu e o Sr. Adalto saiu. Saiu diferente. A postura agressiva tinha sumido. Ele caminhava devagar, com os ombros curvados, olhando para as próprias mãos. Seu rosto, antes vermelho de indignação, estava pálido, quase cinza. Passou por nós sem ver, murmurando baixinho para si mesmo. Fiquei perto o suficiente para ouvir. Tão limpo. Tão quieto. É melhor assim, é melhor. Ele nunca mais reclamou de nada. Nem do preço do sal, nem do calor, nem da vida. Tornou-se um homem silencioso e complacente. E seus olhos, antes vivos, tinham o mesmo vazio distante que eu via nos olhos de Baltazar Monte. Foi aí que o verdadeiro medo começou a se espalhar. Não um medo declarado, mas uma suspeita silenciosa. As pessoas não comentavam. Só trocavam olhares quando alguém saía da mercearia Monte com um ar particularmente abatido ou distante. E todos, sem exceção, evitavam olhar para a porta do quartinho dos fundos. Até que, numa tarde de quinta-feira, Dona Celina me parou na rua. Ela tinha um embrulho de pano na mão. Seu sorriso era esticado, doloroso. Elias, você é um rapaz prestimoso. O Baltazar está com uma enxaqueca terrível, lá no fundo. Você poderia levar este chá para ele? Só entre e deixe na mesa. Ele está, descansando. Ela colocou o embrulho em minhas mãos. Era morno, e pulsava levemente, como se algo vivo estivesse dentro. O cheiro doce e podre emanava do pano. Eu olhei para a porta escura da mercearia. Olhei para o rosto suplicante de Dona Celina. E soube, com um frio na espinha, que esta não era um pedido. Era um teste. E o quartinho dos fundos, com sua escuridão e seus sussurros, estava me esperando. O embrulho pulsava em minhas mãos como um coração doente. O cheiro doce e apodrecido subia pelo pano e me fazia sentir tontura. Dona Celina me fitava com aquele sorriso que era apenas um movimento dos lábios. Seus olhos imploravam, mas não por ajuda para o filho. Era um pedido de cumplicidade, de silêncio. Eu posso deixar aqui no balcão? Minha voz saiu trêmula, infantil. O sorriso dela desapareceu. A expressão ficou lisa, dura como a madeira da porta atrás dela. Ele precisa agora, Elias. É parador. Só entra, deixa na mesa e sai. É simples. Não era simples. Nada naquela família era simples. Mas eu era um rapaz de 16 anos, criado para respeitar os mais velhos, especialmente os que detinham o único comércio da vila. Um não poderia significar a fome para minha família no próximo mês, se eles decidissem negar crédito. O peso da responsabilidade, misturado ao medo puro, me paralisou por um segundo. Finalmente, com um nó na garganta, acenei com a cabeça. Tá bom, Dona Celina. Ela não agradeceu. Apenou abriu a porta um pouco mais e fez um gesto para eu entrar. O silêncio da mercearia me envolveu como um sudário úmido. O ar estava mais pesado do que da última vez, carregado com o cheiro agora familiar da podridão doce, mas também com algo metálico, como cobre velho. A luz fraca que vinha das frestas das janelas sujas parecia não iluminar, apenas tornar as sombras mais densas. Avancei devagar, cada rangido do assoalho ecoando como um tiro no vácuo daquele lugar. A porta do quartinho dos fundos estava entreaberta. A escuridão lá dentro era absoluta, um quadrado de piche que parecia sorver toda a luz da loja. A ordem era clara: entrar, deixar na mesa, sair.
Não olhar. Não procurar. Não ouvir. Meus pés pareciam de chumbo. Levei uma eternidade para cruzar os poucos metros até a entrada do quarto. O cheiro aqui era insuportável, e o frio que emanava da escuridão fazia os pelos dos meus braços se arrepiarem. Respirei fundo, prendi o ar, para não sentir o cheiro, e dei um passo para dentro. Não consegui ver nada. A escuridão era tátil, úmida. Avancei mais um passo, tateando com o pé. Meu dedo encontrou o vão de uma mesa. Era ali. Estiquei os braços, colocando o embrulho pulsante sobre a superfície de madeira. Ia me virar para fugir quando meus olhos, começando a se adaptar, discerniram formas. Não era um quarto de estoque. Era um santuário, ou uma profanação de um. Contra a parede do fundo, havia uma espécie de altar tosco. Sobre uma prateleira de madeira nodosa, estavam dispostos objetos que minha mente levou alguns segundos para processar. Havia velas grossas de cera negra, apagadas, com escuridão escorrendo pelos lados como lágrimas. Havia pequenos montes de terra escura, como se tirados de 7 sepulturas diferentes. E havia fotografias. Várias, em porta-retratos ou apenas encostadas. Todas da família Monte, mas erradas. Em uma, seu Arlindo, Dona Celina e um menino pequeno, Baltazar, sorriam em frente à mercearia. Mas o céu atrás deles não era o céu azul da Bahia. Era preto, com riscos brancos que pareciam constelações que eu nunca tinha visto. Em outra, Dona Celina segurava um bebê no colo, mas a criança tinha o rosto coberto por um pano fino. Em uma terceira, Baltazar, já adulto, estava sentado sozinho na mesma cadeira que eu sabia ficar no canto da loja, mas na foto havia outras 3 cadeiras vazias ao seu redor, e ele olhava para uma delas com um sorriso terno, como se alguém estivesse sentado ali. E no centro do altar, repousando sobre um pedaço de veludo encardido, havia um objeto que me fez o sangue gelar. Era uma pequena escultura de madeira escura, quase negra. Representava uma figura humana, mas alongada demais, com membros finos como gravetos e uma cabeça sem rosto, apenas uma superfície lisa e polida. Nas costas da figura, entalhadas com precisão doentia, havia uma série de círculos concêntricos que pareciam olhos, ou bocas, ou buracos. Eu não deveria estar vendo aquilo. A voz na minha cabeça gritava para sair. Mas meus pés estavam congelados no chão. Foi quando percebi que não estava sozinho na escuridão. No canto mais profundo do quarto, sentado em uma cadeira baixa, estava Baltazar. Ele não estava deitado, como sugerira a mãe. Estava perfeitamente imóvel, ereto, olhando fixamente para a parede em frente a ele, onde não havia nada. Seu rosto estava iluminado apenas por um filete de luz que passava por uma fenda na parede de taipa, cortando seus traços ao meio. Um lado estava na luz, o outro na sombra absoluta. E ele sorria. Um sorriso amplo, desdentado, de pura felicidade infantil, mas seus olhos estavam abertos, secos e cheios de um terror tão primitivo, tão cru, que meu estômago embrulhou. Ele não estava sofrendo de enxaqueca. Ele estava preso em algo. Preso dentro de si mesmo, testemunhando algo que eu não podia ver. Baltazar? Sussurrei, contra toda a minha vontade. Seu sorriso não se moveu. Seus olhos não piscaram. Mas sua cabeça, muito lentamente, começou a virar na minha direção. O movimento era mecânico, como o de um boneco de corda com a mola quase gasto. A luz da fenda agora iluminava seu rosto inteiro, e eu pude ver que o terror em seus olhos não era por algo na sala. Era por mim. Por eu estar lá, testemunhando aquilo. Ele abriu a boca. Um fio de saliva escura escorreu de seu canto. E então, saindo de sua garganta, veio um som que não era humano. Era um zumbido baixo, gutural, que se mesclava aos sussurros que eu ouvira antes. Era a palavra, a sílaba. Se-ra. O som não vinha só dele. Parecia emanar das próprias paredes, do altar, da escultura sem rosto. A escuridão ao redor começou a pulsar, a respirar. Eu soltei um grunhido de pânico, dei meia volta e corri. Corri sem olhar para trás, esbarrando em barris, tropeçando, até arrombar a porta da rua e cair de joelhos na poeira quente. Respirei ofegante, o sol do fim de tarde me cegando. A porta da mercearia estava fechada atrás de mim. Ninguém veio atrás. O embrulho tinha ficado lá. Eu olhei minhas mãos. Elas cheiravam ao doce podre. A partir daquele dia, tudo mudou para mim. A vila não era mais a mesma. Era um palco, e a mercearia Monte era o portal para o que havia nos bastidores. Eu evitava o lugar como a peste, mandando minha irmã menor fazer as compras necessárias. Mas o medo tinha raízes.
comecei a notar padrões. Toda quarta-feira, ao anoitecer, seu Arlindo fechava a loja mais cedo. E, se você estivesse quieto no lugar certo, eu descobri que era atrás do muro do cemitério velho, que ficava nas costas da mercearia, você podia ouvir. Não os sussurros, mas um som de enxada batendo na terra seca. Cavando. E depois, o arrastar de algo pesado. E havia as encomendas. De vez em quando, chegava à vila um homem estranho, montado em um burro magro. Ele não era de nenhuma cidade próxima. Usava um chapéu de abas largas que escondia o rosto e trazia sempre uma mala grande de couro gasto. Ele entrava na mercearia, ficava lá dentro por horas e saía com a mala visivelmente mais leve. Ninguém perguntava. Ninguém comentava. Seu Arlindo dizia, se pressionado, que eram ferramentas especializadas de Salvador. Mas uma vez, o homem saiu apressado, e um pedaço do conteúdo da mala caiu no chão da loja, rolando até a soleira da porta, onde o esperava minha irmã. Era um osso. Longo, limpo, polido até brilhar. Não era osso de animal. Minha irmã, Inácia, de 12 anos, pegou o osso antes que alguém visse. Ela olhou, curiosa, e então seu rosto perdeu toda a cor. Elias, ela falou, com uma voz tão fina que quase sumiu no vento. Tem palavras gravadas nele. E tinha. Minúsculos sulcos, feitos com ferramenta de precisão, formavam símbolos que não eram letras de nenhum alfabeto que conhecíamos. Eram os mesmos círculos concêntricos que eu vira nas costas da escultura no quarto dos fundos. Naquela noite, enterramos o osso longe da vila, na beira do rio seco. Rezamos, mas as palavras pareciam vazias, sem eco. O silêncio da casa dos Monte era mais poderoso que qualquer prece. O auge do estranhamento, o evento que finalmente fez o medo silencioso vir à tona em sussurros pelas varandas, foi o desaparecimento do menino Lucas. Ele tinha 8 anos, filho da costureira. Um dia, depois de comprar uma bala de goma na mercearia, Dona Celina sempre dava doces para as crianças, ele simplesmente não voltou para casa. A vila inteira se mobilizou. Reviraram o mato, o rio, as casas abandonadas. O delegado veio da cidade vizinha, fez perguntas. Todos olhavam para a mercearia Monte. A porta estava fechada, as janelas, escuras. Seu Arlindo disse, com sua calma aterradora, que o menino tinha comprado a bala e saído correndo para brincar, como sempre. Que não tinha visto mais nada. Mas a costureira, uma mulher forte, seca de chorar, contou algo ao delegado, em particular. Algo que ele, homem racional da cidade, descartou como histeria. Ela disse que, na tarde do desaparecimento, viu da janela de sua casa. Viu seu Lucas parado em frente à mercearia, mastigando a bala. Viu a porta dos fundos, que dava para um quintal cercado, abrir sozinha. E viu Lucas, como se estivesse em transe, deixar a bala cair na poeira e começar a caminhar em direção àquela porta aberta. Ele não parecia assustado. Parecia interessado. Curioso. E então, ele entrou. E a porta se fechou atrás dele. Ninguém mais viu Lucas. Nem vivo, nem morto. A busca continuou por uma semana, mas o vigor foi minguando. O delegado foi embora. A vida, de forma retorcida, tentou voltar ao normal. Mas um novo acordo tácito foi firmado na vila de São Gonçalo do Monte. Você comprava na mercearia apenas o estritamente necessário. Você não ficava mais do que alguns minutos. Você nunca, jamais, olhava para a porta dos fundos. E você nunca levava uma criança para lá. A família Monte continuou sua existência silenciosa. Baltazar era visto cada vez menos. Quando aparecia, seu sorriso vazio e seus olhos aterrorizados eram tão perturbadores que as pessoas desviavam o olhar. As pessoas diziam, em segredo absoluto, que a mercearia não estava mais no negócio de vender coisas. Estava no negócio de coletar silêncios. E de trocar o que quer que fosse daquela sala dos fundos por algo. O que exatamente, ninguém sabia. Mas eu começava a ter uma ideia. Uma ideia que tomou forma na noite em que, desesperado por respostas, decidi fazer a coisa mais tola e perigosa da minha vida. Decidi vigiar a mercearia não do cemitério, mas de dentro. Eu precisava saber o que acontecia nas quartas-feiras, após o som da enxada. Precisava saber para onde tinham levado Lucas. A decisão de me esconder dentro da mercearia nasceu menos de coragem e mais de um desespero mudo que corroía minha sanidade. O desaparecimento de Lucas não era só uma tragédia, era uma prova. A coisa naquela loja, seja o que fosse, havia ultrapassado um limite. E se não fizesse nada, quem seria o próximo? Inácia, minha irmã? Eu?
O plano era simples, e por isso mesmo cheio de falhas mortais. Na quarta-feira, pouco antes do meio-dia, entrei na mercearia como um cliente qualquer. Comprei um pouco de fumo para meu pai, paguei com moedas suadas. Enquanto seu Arlindo virava as costas para anotar o débito num caderno empoeirado, eu me agachei, fingindo amarrar o cadarço da sandália, e me esgueirei para trás de uma pilha de barris de cachaça vazios, no canto mais escuro e distante do salão principal. O espaço era apertado, fedido a vinho azedo e mofo, mas era invisível a partir do balcão. Fiquei ali, imóvel, o coração batendo tão alto que temia que o som ecoasse pela loja silenciosa. As horas arrastaram-se. Ouvi o vai e vem de alguns poucos clientes, as vozes abafadas de seu Arlindo, o arrastar de pés de Dona Celina. O cheiro doce e podre vinha em ondas do quartinho dos fundos, mais forte a cada rajada. Por volta das 4 da tarde, seu Arlindo anunciou o fechamento, mais cedo como de costume. Ouvi o tilintar das chaves, o bater da porta da frente, o trinco da fechadura sendo girado. Depois, o silêncio. Mas não era um silêncio de ausência. Era um silêncio de presença contida. Ouvi passos vindo do quartinho dos fundos. Passos pesados, de seu Arlindo, e o arrastar leve de Dona Celina. Eles passaram a poucos metros do meu esconderijo, carregando algo pesado e metálico, a enxada. Seguiram em direção à porta dos fundos, a que dava para o quintal. A porta rangeu ao ser aberta. Esperei até ouvir o som distante da enxada batendo na terra seca do quintal. Só então, com os músculos doloridos e o medo como um gosto de ferro na boca, saí do meu esconderijo. A loja estava mergulhada numa penumbra verdejante, a luz do fim de tarde filtrando-se pelas frestas das telhas. A porta do quartinho dos fundos, a que levava ao altar, estava fechada. Mas a porta que levava ao quintal, por onde eles haviam saído, estava entreaberta. Senti-me puxado por uma força perversa. Em vez de fugir pela frente, como deveria, avancei em silêncio até a porta dos fundos. Espiei pelo vão. O quintal era um retângulo de terra árida, cercado por um muro alto de taipa. No centro, havia uma figueira velha e retorcida, cujas raízes pareciam agarrar o solo como dedos ossudos. E ali, sob os galhos mais baixos da árvore, seu Arlindo cavava. Suas roupas simples estavam encharcadas de suor. Dona Celina ficava ao lado, imóvel, observando o buraco com uma expressão que não era de tristeza, nem de preocupação. Era de atenção. Como um agricultor observa a cova onde plantou uma semente rara. O buraco já tinha quase 1 metro de profundidade. Arlindo trabalhava com uma eficiência assustadora. De repente, a lâmina da enxada atingiu algo que não era terra. Um baque surdo. Ele parou, olhou para Celina. Ela fez um aceno breve. Arlindo se ajoelhou e começou a remover a terra com as mãos. Dali, ele retirou um embrulho longo, envolvido em um pano grosso e encardido, do mesmo tecido do embrulho que eu havia levado a Baltazar. O embrulho era do tamanho de uma criança. Meu estômago revirou. Lucas. Era Lucas. Precisava gritar, correr, fazer alguma coisa. Mas o terror me prendeu à moldura da porta, paralisado, obrigado a testemunhar. Arlindo carregou o embrulho com um cuidado macabro de volta para dentro da casa, passando por mim como um fantasma. Eu me encolhi contra a parede, na sombra, e ele não me viu. O cheiro que vinha do embrulho não era de decomposição. Era o cheiro doce e podre, intensificado, misturado agora ao odor de terra molhada e cera quente. Eles levaram o pacote para o quartinho dos fundos. A porta foi fechada. Foi então que percebi, o quintal estava vazio. A cova estava aberta, a enxada jogada ao lado. Era a minha chance. Talvez houvesse mais pistas, algo que dissesse o que faziam com os corpos, algo que pudesse levá-los à forca. Com um esforço sobre-humano, forcei minhas pernas a se moverem. Saí para o quintal, a luz do crepúsculo pintando tudo de um laranja sinistro. Aproximei-me da cova. O fundo estava escuro. Não havia mais nada lá. Só terra solta. Mas ao lado da cova, parcialmente enterrado, havia um objeto pequeno. Estiquei a mão e puxei. Era um sapatinho de criança, gasto, com o cadarço ainda amarrado. O sapato de Lucas. Uma onda de náusea e raiva me tomou. Foi quando ouvi a voz atrás de mim. Não era a voz rouca de Arlindo ou a fina de Celina. Era uma voz que eu nunca tinha ouvido falar, apenas sussurrar. Uma voz seca como folhas mortas, monótona, sem lugar de origem. Você veio ver a colheita, Elias. Eu me virei, lentamente. No vão da porta dos fundos, não estava Baltazar. Estava a figura que eu achava ser Dona Celina,
mas transformada. Sua postura estava ereta, seus olhos, geralmente cansados, brilhavam com uma lucidez gelada. Mas não era ela quem falava. A boca dela se movia, mas o som parecia vir de dentro do seu peito, e de todos os cantos do quintal ao mesmo tempo. Ele gostou do doce, a voz continuou, usando a boca de Celina. Ficou quietinho. Não como os outros. Os outros gritam. Fazem barulho. A cera não pega direito quando gritam. Eu tentei correr, mas meus pés pareciam ter criado raízes na terra do quintal. A figura que era Dona Celina deu um passo à frente. Você entrou no quarto. Você viu. A maioria só sente o silêncio. Você viu. Isso te faz parte. Te faz uma semente. O que vocês fizeram com o Lucas? Consegui gaguejar, a voz um fio. Ela, ou a coisa dentro dela, sorriu. Foi o sorriso mais horrível que já vi, porque usou todos os músculos certos, mas o resultado foi algo que nunca deveria se formar em um rosto humano. A cera precisa de um molde. Um molde novo, jovem. O velho, o Baltazar, está rachando. O som vaza. Precisamos de um silêncio novo. Mais durável. Ela estendeu a mão, não em minha direção, mas em direção à figueira. A terra aqui é boa. Ela aceita o silêncio. Alimenta a quietude. E a quietude nos alimenta. Há um equilíbrio, Elias. Você quer que sua irmã, Inácia, tenha sempre doces? Que sua família nunca passe necessidade? A quietude pode providenciar. Basta não fazer barulho. Basta não olhar. Era uma oferta. Uma barganha demoníaca. E o pior era que fazia uma lógica doentia. A mercearia sempre tinha mantimentos, mesmo quando as carroças atrasavam. Nenhum bandido, nenhuma praga, nenhuma desgraça maior jamais atingira São Gonçalo do Monte. Tínhamos uma quietude abençoada, diziam os mais velhos. Agora eu sabia o preço dessa bênção. Vocês são monstros, sussurrei, com mais convicção do que sentia. O sorriso desapareceu. A lucidez nos olhos de Celina se apagou, substituída por uma fadiga profunda e comum. A voz que não era dela se foi. Era apenas Dona Celina, uma senhora cansada, olhando para mim com uma pena genuína. Vá para casa, Elias, disse ela, com sua própria voz, rouca e humana. Coma sua janta. Durma. E esqueça o que viu. É mais saudável. Para todo mundo. Dessa vez, meus pés obedeceram. Voltei para a loja, cruzei-a como um sonâmbulo, destranquei a porta da frente, as chaves estavam no balcão, e saí para a rua já escura. Não corri. Caminhei, sentindo o peso do sapatinho de Lucas no bolso do meu calção, como um carvão em brasa. Não falei para ninguém. Que autoridade eu procuraria? O delegado que rira da costureira? Meus pais, que preferiam a ignorância tranquila. A história do Lucas se tornou, aos poucos, mais uma lenda triste do interior, o menino que se perdeu no mato. A vila aceitou essa versão. Era mais fácil. Mas eu não conseguia esquecer. E a coisa na mercearia sabia disso. Nos meses seguintes, pequenos lembretes começaram a aparecer. Acordava e encontrava um doce daqueles, da marca que só os Monte vendiam, no parapeito da minha janela. Minha mãe, confusa, comentava que o crédito na mercearia havia sido misteriosamente quitado. E Baltazar, em suas raras aparições na porta da loja, agora não me olhava com terror. Ele me olhava com um interesse vazio, como se estivesse medindo meu tamanho, avaliando a qualidade do meu silêncio. Como se eu fosse o próximo molde. O verdadeiro pesadelo, porém, começou com os sonhos. Não eram pesadelos comuns. Eram sonhos de uma quietude absoluta. Eu me via dentro do quartinho dos fundos, não como espectador, mas sentado na cadeira de Baltazar. Via a escultura de madeira sem rosto no altar, e os círculos concêntricos em suas costas começavam a girar, devagar. E uma voz, que era a soma dos sussurros de Arlindo, Celina, Baltazar e de algo muito mais antigo, ecoava na minha cabeça. A cera precisa de um molde. O molde precisa de cera. Silêncio é a matéria-prima. O barulho é o desperdício. Você já é parte da quietude, Elias. Seu corpo ainda faz barulho. Seu coração bate. Seus pulmões sopram. Isso pode ser corrigido. Acordava sufocado, incapaz de gritar, com o gosto doce e podre da cera na língua. Eu sabia que não podia ficar. A coisa me escolhera, ou eu me entregará a ela ao olhar para o altar. São Gonçalo do Monte não era mais minha casa. Era a terra deles. A quietude deles. E se eu ficasse, me tornaria como Baltazar, uma casca vazia,
um recipiente para um silêncio que não era meu. A fuga foi planejada em segredo absoluto. Juntava alguns trocados, escondia um pedaço de farinha, um pouco de carne seca. Iria para Salvador, perder-me na cidade grande e barulhenta. Talvez o barulho me salvasse. Na véspera de minha partida, porém, aconteceu algo que mudou tudo de novo. Algo que me mostrou que a história dos Monte era mais profunda e mais antiga do que eu imaginava. E que minha fuga, se acontecesse, não seria o fim. Seria apenas o começo de um capítulo ainda mais sombrio. Porque naquela noite, o homem do burro e da mala de couro voltou. E ele não veio sozinho. A noite estava pesada, sem luar, quando o som familiar do passo cansado do burro ecoou na rua de terra. Espiei pela fresta da porta de casa. O homem do chapéu de abas largas desmontou, sua silhueta mais esguia e curva do que eu lembrava. Mas não era só ele. Outra figura desceu de uma segunda montaria, um cavalo magro. Essa nova pessoa era alta, vestia roupas escuras e um casaco pesado, incongruente com o calor noturno da Bahia. Carregava uma valise menor, de formato retangular, que parecia pesada. Eles não bateram. A porta da mercearia simplesmente se abriu, como se os estivesse esperando, e os engoliu na escuridão interior. A loja permaneceu aparentemente deserta, sem luzes. Mas aquele era o sinal mais sinistro de todos. Quando o homem da mala vinha para uma entrega, havia atividade. Dessa vez, era um recebimento. Meu plano de fuga, marcado para o amanhecer seguinte, pareceu de repente ingênuo e frágil. Se havia alguém de fora vindo, alguém que talvez comprasse o que os Monte colhiam, então a rede era maior. Maior do que São Gonçalo. Fugir para Salvador poderia ser, simplesmente, correr para dentro da teia em outro ponto. A obsessão venceu o medo. Eu precisava ver. Precisa saber com o que, ou com quem, eles tratavam. Peguei um casaco escuro, com o cuidado de um ladrão, saí de casa. Contornei o largo, mantendo-me nas sombras profundas das casas de taipa, até chegar ao muro lateral do cemitério velho. Era o ponto de observação. Escalei com dificuldade, as unhas cravando-se na terra seca do muro, e me acomodei no topo, escondido por um arbusto espinhento. Dali, tinha uma vista oblíqua, mas clara, do quintal dos fundos da mercearia. Não precisei esperar muito. A porta do quintal se abriu, e a luz fraca de uma lamparina a óleo derramou-se na terra. Seu Arlindo saiu primeiro, carregando a lamparina. Depois, o homem do burro. E então, a figura alta do estranho. Por fim, Dona Celina, e atrás dela, cambaleando como um autômato, veio Baltazar. Ele carregava algo nos braços, envolvido em um pano escuro. A forma era longa e rígida. Não era o embrulho do tamanho de uma criança. Era maior. Do tamanho de um adulto, ou quase. Colocaram o pacote no chão, aos pés da figueira. O estranho, sem cerimônia, ajoelhou-se e desembrulhou uma ponta. A luz da lamparina caiu sobre o conteúdo. Eu quase caí do muro. Era um corpo. Não fresco, mas não decomposto. Tinha a pele de uma cor estranha, acinzentada e opaca, como cera fria. Estava vestido com roupa simples, de lavrador. O rosto estava tranquilo, os olhos fechados. Mas não parecia dormir. Parecia, esvaziado. Era como uma versão perfeita, porém sem vida, de um homem. E então notei, não havia um único ferimento visível. Nenhum sinal de violência. Era como se a vida tivesse simplesmente evaporado, deixando apenas uma casca impecável. O estranho examinou o corpo com as mãos, como um comerciante avalia uma peça de couro. Tocou as articulações, abriu ligeiramente uma pálpebra, viu um brilho opaco e seco por baixo, aproximou o nariz do pescoço da figura e inspirou profundamente. Ele fez um aceno satisfeito para o homem do burro. A qualidade é excepcional. A voz do estranho chegou até mim, arrastada, com um sotaque que não era do Nordeste. Parecia do Sul, talvez de São Paulo, ou até de fora do Brasil. O silêncio está completo. Não há rachaduras. O molde foi bem preparado. Seu Arlindo acenou com a cabeça, uma ponta de orgulho macabro em seu rosto austero. A terra da figueira é generosa. E o sujeito, ele era quieto por natureza. Um solitário. Pegou fácil. Compreendi, então, com um horror gelado. Lucas não fora o primeiro. Nem o segundo. Aquilo era um comércio. A família Monte não produzia apenas quietude para a vila. Eles escolhiam pessoas solitárias, quietas, as que não fariam barulho se sumissem, e as transformavam, naquilo. Cascas de silêncio perfeito. E vendiam. Para quê? Para quem?
A mente se recusava a seguir o fio da lógica. O estranho levantou-se e pegou a valise retangular. Abriu-a. Dentro, acomodados em veludo, havia instrumentos cirúrgicos polidos, mas de formas estranhas, não feitos para cortar carne, mas para algo mais sutil. E havia pacotes amarrados. Ele entregou um deles a seu Arlindo. O pacote era pequeno, mas Arlindo recebeu como se pesasse ouro. Ele o abriu por um instante, e a lamparina refletiu em seu conteúdo. Eram notas. Não as velhas notas do Império que circulavam por aqui. Eram notas novas, cédulas da República, em valores altíssimos. Mais dinheiro do que nossa vila via em uma década. Era uma transação. Uma venda de um corpo silêncio. O estranho então se voltou para Baltazar, que ainda estava parado, olhando para o corpo no chão com aquele sorriso vazio. E este? Perguntou o estranho, apontando para Baltazar com o queixo. O recipiente atual está próximo do esgotamento? Dona Celina deu um passo à frente, colocando-se quase entre o estranho e o filho. Ele ainda serve. Ainda segura a voz. Mas, está rachando por dentro. O sussurro vaza às vezes. Precisamos de um novo. Em breve. O estranho observou Baltazar com um interesse clínico. Quando estiver pronto, avisem. Um recipiente vivo, já condicionado, é mais valioso que uma dúzia desses. Ele chutou levemente o corpo no chão. O preço será triplicado. Baltazar, como se entendesse, virou a cabeça e olhou diretamente para o meu esconderijo no muro. Dessa vez, não havia terror em seus olhos. Havia um reconhecimento profundo e uma tristeza infinita. E em seus lábios, sem emitir som, formou-se a palavra. Foge. Foi o que fiz. Desci do muro com uma urgência desesperada, minhas mãos sangrando dos espinhos. Corri não para casa, mas para o mato, em direção ao rio seco. E ali, na escuridão total, cavei um buraco raso com as próprias mãos e enterrei o sapatinho de Lucas. Era tudo que tinha. Era a única prova, e era inútil. Não voltei para casa. Fiquei escondido na mata até o primeiro clarão do dia, até ouvir o ruído distante do cavalo e do burro partindo. Só então, sujo, tremendo, com a mente em frangalhos, retornei. Minha família me perguntou onde estivera. Disse que saíra para caçar e me perderá. Acreditaram, porque queriam acreditar. Naquela manhã, a fuga não era mais uma escolha. Era uma necessidade de sobrevivência. Com os trocados que juntei, comprei passagem no próximo carro de boi que seguia para a cidade mais próxima com estação de trem. Disse aos meus pais que arrumaram um emprego promissor em Salvador, que mandaria dinheiro. A dor no rosto deles era real, mas a paralisia do medo em mim era maior. No dia da minha partida, passei em frente à mercearia Monte pela última vez. A porta estava aberta. Dona Celina estava no balcão. Ela não sorriu. Apenas inclinou a cabeça, um gesto quase imperceptível. Um gesto de despedida, ou de reconhecimento. Seu Arlindo apareceu atrás dela, e seu olhar não tinha mais a frieza habitual. Havia uma ameaça clara e silenciosa ali. Um aviso, vá. E cale-se para sempre. Baltazar não estava. Imagino no quartinho dos fundos, ouvindo o que quer que habitasse aquela escultura de madeira, sentado em sua cadeira, rachando por dentro um pouco mais. Saí de São Gonçalo do Monte e nunca voltei. Mandei cartas nos primeiros anos, depois parei. A notícia da morte de meus pais, anos mais tarde, chegou a mim por um conhecido. Disseram que foram de causas naturais, em paz. Nunca saberei a verdade. Anos se passaram. Décadas. Tornei-me um homem velho, carregando um segredo que parecia uma loucura de um passado distante. Até que, em 1926, lia um jornal velho em uma praça de Salvador e uma pequena nota, uma coluna de fofocas do interior, me fez gelar o sangue. Incêndio de causa desconhecida consome estabelecimento comercial na pacata vila de São Gonçalo do Monte, BA. A mercearia local, gerida pela família Monte, ardeu completamente. Os proprietários, o casal Arlindo e Celina Monte, não foram encontrados. Acredita-se que tenham perecido no sinistro. O filho do casal, Baltazar, conhecido por seu comportamento recluso, foi encontrado fora do local, ileso porém em estado catatônico, incapaz de comunicar-se. Foi transferido para um hospício na capital. Curiosamente, no local do incêndio, nada mais ardeu. O fogo limitou-se apenas ao terreno da mercearia, poupando até mesmo uma figueira centenária que ficava no quintal. E então, a última linha, que me fez o mundo girar. Relatos não confirmados de moradores antigos dizem que, durante o fogo, era possível ouvir, vindo das chamas,
não gritos, mas um sussurro contínuo e harmonioso, como um canto. E que, após o fim do incêndio, foi encontrada no centro dos escombros, completamente intacta, uma pequena escultura de madeira escura, de figura humana alongada e sem rosto. Eles se foram. Mas aquilo não. Aquilo sobreviveu. E Baltazar, o recipiente rachado, estava vivo, trancado em um hospício, talvez ainda sussurrando para as paredes. E eu, o único que sabia da história completa, escrevo este relato agora, velho e doente, sentindo o mesmo cheiro doce e podre que conheço tão bem começar a pairar no corredor do meu apartamento em Salvador, vindo não da rua, mas do armário escuro do fundo. O armário que, nos últimos dias, mesmo trancado, sempre aparece entreaberto pela manhã. Talvez a quietude finalmente tenha vindo me cobrar a dívida de ter olhado. Talvez o molde esteja pronto. Ou talvez, apenas talvez, eles precisem de um novo narrador para a história.